vamos falar hoje um pouco sobre as previsões para o segundo semestre do Brasil. O que será que os astros reservam para o mapa do nosso país? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais esses movimentos hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram, grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E antes da gente falar, ver as mandalas e ver os trânsitos, que são vários, nem vou conseguir falar de todos. Na verdade, eu vou fazer uma técnica que é a previsão para os próximos 3 meses, baseado no ingresso do Sol em Câncer. Então, na verdade, quem não assistiu o vídeo do Sol em Câncer precisa assistir para entender quais são as energias que a gente vai trabalhar pelos próximos 3 meses. Além disso, é preciso entender também certos aspectos do mapa do Brasil, Vocês vão ver lá, eu vou comentar, mas eu gostaria de falar algumas coisas, como, por exemplo, a Lua em Gêmeos, do mapa do Brasil. A Lua na astrologia mundial representa o povo, as pessoas ali do país. E em Gêmeos é uma lua que quer mais liberdade, mais dinamismo, mais trocas, mais conexões. Apesar de não ser a casa do comércio, tá no signo de Gêmeos, então meio que envolve essa energia da troca. Só que essa é uma lua que está em conjunção com o Júpiter. Então traz um dos aspectos mais legais do mapa do Brasil, que é a possibilidade da gente fazer essas trocas mutuamente benéficas, O que acontece é que a gente fica muito focado em ganhar e esquece que poderia estar ali beneficiando o maior número de pessoas, ou pelo menos as pessoas com quem a gente está estabelecendo ali as trocas, e garantir que a gente saia um pouco desse famoso jeitinho brasileiro que só quer levar vantagem. Mas está ali também o interesse por culturas estrangeiras que a gente vê muito forte no nosso país, idiomas, séries, filmes, tudo isso que vem de fora a gente gosta e acaba até não prestando tanta atenção no que a gente tem internamente. Mas é um aspecto que favorece muito, é o que o brasileiro sempre trabalha ali com a fé, da gente pegar alguma coisa e achar que simplesmente vai dar certo, que vem dessa conjunção, porque o Júpiter representa a fé, E também essa coisa da gente sempre acreditar que vai dar certo. E talvez esse seja também o aspecto que favorece a gente ter aquela sorte que o povo fala assim, Deus é brasileiro. Porque muitas vezes a gente dá muita sorte sim, e talvez seja o que vem ali da conjunção do grande benéfico da astrologia, que está beneficiando o povo brasileiro, desde que a gente não caia no jeitinho brasileiro, a gente vai aproveitar isso. Um outro ponto que vocês vão ver lá é o conflito que se desenha com as elites financeiras do país, com os grandes bilionários brasileiros que determinam o rumo do país. E aí quando eu falo isso, podem ficar pensando, mas tem o governo não sei o quê. A única forma que a gente tem hoje, no sistema que a gente está inserido, a única linguagem é a do lucro. Então quem detém grandes quantidades de dinheiro acaba tendo o poder de determinar mesmo inclusive quem governa. Então não adianta a gente ficar pensando em governantes enquanto a gente não entender que quem manda, é o dinheiro, são as pessoas que detêm grandes investimentos, e essas pessoas vão ser muito impactadas por esse ingresso do Sol em Câncer, e pelos próximos 3 meses a gente vai ver essa energia sendo trabalhada inclusive no mapa da Revolução Solar do Brasil. Então, todos esses trânsitos requerem que a gente olhe por esse lado, vocês vão ver na mandala. Então, para a gente aproveitar mais e usar isso favoravelmente, a gente precisa entender, sair um pouco dessa coisa de governo A, governo B, de esquerda, de direita, azul, vermelho, não sei o que, meu time contra o seu time, e entender que o que está por trás de tudo, como fica muito claro, muito nítido no mapa do Brasil, é o poder oculto do dinheiro. Então vamos dar uma olhada nos diversos trânsitos, uma mandala mais longa aí para a gente entender o que está desenhado para o país a partir do dia 21/6 até o dia 22
de setembro, que é quando a gente tem o ingresso do Sol em Libra. Bom, para esse estudo a gente vai considerar o mapa do Brasil, né, do Grito da Independência, lá do dia 7 de setembro de 1822, as margens do Ipiranga, lá em São Paulo, Sol a 14 graus de Virgem, né? O ascendente que eu considero aqui é 22 graus de Aquário. E outros pontos interessantes do mapa, como a Lua em Gêmeos, né? O que traz para o brasileiro essa necessidade de maior liberdade, de dinamismo, de às vezes não ficar nem restrito a muita coisa, conjunta a Júpiter, o que traz a fé também, né? Ao mesmo tempo que a gente expande a nossa capacidade comercial, a gente expande também a nossa capacidade de acreditar que sempre tudo que a gente faz vai dar certo. Então isso vem desse posicionamento. E aí eu vou usar duas técnicas de previsão aqui. Previsões astrológicas é bom sempre lembrar. A primeira que é a sobreposição do mapa do país com o mapa do último ingresso num signo cardial. Que são signos cardeais? São signos que iniciam elementos, iniciam estações do ano. Então a gente está falando de Áries, que é o ano novo, Câncer, Libra e Capricórnio. Quando há o ingresso do Sol nesses signos, a gente tem a mudança das energias do ano, né, no sentido astrológico. Então, no dia 21 de junho, às 11h58 do horário de Brasília, o Sol ingressou em Câncer e a gente vai analisar como isso impactou e vai impactar pelos próximos 3 meses o mapa do Brasil, né? Aqui é uma previsão que vai durar até o ingresso do Sol em Libra, lá pelo dia 22, 23 de setembro. O que a gente já vê aqui, né, de início? O Sol a 0 graus de Câncer, ele forma uma quadratura natural com o momento do ingresso do Ano Novo Astrológico, que aconteceu a 0 graus de Áries, né? Tem os dois vídeos aqui, tanto do ingresso do Sol em Câncer quanto do ingresso do Sol em Áries, falando a respeito. E quando o Sol ingressa no signo de Áries, o Brasil tem o Plutão a 0 graus de Áries na casa 2. Então mexe diretamente com o poder oculto do país, com os grandes bilionários, com quem determina o rumo, né, financeiro do país, o que acaba hoje em dia sendo o rumo da nação, porque tudo tem que girar em torno de lucro, né? Então, realmente fica difícil falar que existe um outro poder no país que não seja financeiro. Na verdade, existem outros tantos poderes, né? Tem o poder midiático, o poder religioso, um monte de outros poderes, mas todos eles hoje andam muito alinhados com o financeiro. Por isso que quando a gente fala de poder, né, poder oculto, a gente basicamente está falando de quem detém grandes quantidades de dinheiro, porque são essas pessoas que determinam o rumo do país, isso é inquestionável. O Sol ilumina essa parte no Ano Novo Astrológico. Isso é bom, por um lado, porque sempre traz para o Brasil aquele momento ali que começa a entrar um maior fluxo de dinheiro, porque o Sol começa a iluminar exatamente a casa 2 do país, que é onde a gente tem o quê? O Plutão. Então, o Plutão está falando não só dos poderosos, do poder oculto, mas também dessa capacidade que a gente tem de sempre estar trazendo recursos para o nosso país. Recursos materiais. A gente está falando da casa 2, a gente está falando de matéria, né? Então, não adianta. No Brasil, o pessoal fala muito, tá faltando dinheiro, não tem dinheiro para isso, não tem... Sempre tem dinheiro e anualmente a gente vê essa renovação acontecendo do ponto de vista energético, mas que acaba se manifestando, porque o Brasil é um dos maiores países do mundo. As pessoas têm que lembrar disso. Aqui a arrecadação bate recorde a cada ano, a arrecadação de imposto. Então a gente tem sim muito dinheiro, muita quantidade. É dinheiro pra caramba e não adianta falar o contrário. Quando então o Sol ingressa em Câncer, a gente tem a quadratura não só com o ponto do Ano Novo Astrológico, mas também com essa questão dos poderes ocultos. Então, é um momento que há um desafio para iniciar um desenvolvimento desses temas no mapa do Brasil. Então, a gente começa a ver, começa a falar muito sobre questões financeiras, que começa a mexer com dinheiro, né? A partir do dia... Eu não vou dizer que é exatamente a partir do dia 21 do 6 para cá. Então aqui é o momento que o Sol vai
né, aquilo que ele iluminou no momento do ingresso, né, nos dias ali, né, que antecedem o ingresso, por volta do dia 18, 19, até o dia 22, 23 de março, isso aqui, esse ponto foi iluminado. Então a gente começa a enxergar as coisas, começa a ver o que pode estar desenhado ali, né, ilumina o que está oculto. Então, geralmente, a gente até brinca, né, no Brasil, que é quando o ano começa de verdade, lá em março, né? Não só alinhando aí muito próximo do calendário astrológico, mas também por conta desse ponto forte aí do mapa do Brasil. Esse ponto é tão forte que o Plutão faz quadratura com Netuno a 2 graus de Capricórnio e Urano a 3 graus de Capricórnio, os dois estão conjuntos. Ou seja, quando ilumina aqui, mexe com esse ponto também que fala na casa 11, né, como a gente está ali progredindo no país. O que a gente tem de avanço legislativo, os empreendimentos. Aqui, a casa 11 é a casa natural de Aquário, né? Então, é mais ou menos o regente de Aquário, do signo, está aqui na casa 11 do Brasil. Então, o progresso no Brasil, o progresso sempre precisa estar alinhado à questão social que o Netuno representa. E iluminando esse ponto aqui, que é das elites financeiras do país, acaba criando, né, a quadratura natural aqui, ativando essa quadratura, e a gente sempre nota que, querendo ou não, de uma forma ou de outra, esse tema é mexido, né? O financeiro ali, os grandes interesses acabam se chocando com essa ideia do progresso e também com essa ideia do social. A gente observa também que tanto o progresso quanto o progresso social, ou o progresso deixando de lado o social, progredindo a qualquer custo, irrita as elites. Por quê? Porque é uma quadratura, né, quase exata de Plutão, Netuno e Urano. Então, no Brasil, sempre que a gente falar de progresso social, qualquer tipo de progresso vai irritar essas elites aqui do Plutão em Áries. E elas sempre partem para a briga porque, né, é o que o mapa mostra. Aí o Sol, mais uma vez, fazendo essa quadratura, a gente tem o quê? A quadratura com o Plutão, e por sua vez faz essa quadratura natural, do mapa, ativando mais uma vez esse ponto. E não só isso, dessa vez o Sol faz uma oposição a Netuno e Urano, trazendo à tona ainda mais essa intensidade dessas disputas, né? A gente está falando de progresso social, o Sol entrando em Câncer traz à tona o que as pessoas precisam para se sentir acolhidas, as necessidades. A gente olha para as necessidades das pessoas e vê na oposição que deveria estar acontecendo um progresso, né? Que isso aqui define a tônica para os próximos 3 meses. Que deveria ter um progresso social, mas que acaba esbarrando exatamente nesse ponto das elites. Que a gente tem que imaginar o seguinte: o Sol, quando passou nesse ponto aqui em Capricórnio, iluminou o que a gente precisava fazer. É mais ou menos ali para o dia 22, 23, o Sol passou aqui. Então aqui iniciou toda uma preocupação, vamos falar assim, com o progresso e o progresso mais social. Sempre que eu falar progresso no Brasil, tem que se entender que não tem como, porque é uma conjunção, separar uma coisa da outra. E sempre que alguém tenta separar, puxar mais para o lado do lado do progresso, da inovação, deixando de lado o social, vai causar um problema, porque essa conjunção aqui não tem como sair dela. Então, na hora que o Sol passou aqui, iluminou esse ponto e vem em desenvolvimento, né? Quando chega em Áries, a gente vê o quê? Que quem trava o progresso são as elites, não precisa nem explicar. E agora em Câncer, que deveria ser o auge daquilo que foi iniciado lá em dezembro, a gente vê que continua, né? O desafio para a gente colher os resultados está nessa quadratura T que forma aqui com o mapa do país. Então, esse momento do Sol em Câncer, que acontece no dia 21/6, é um dos momentos mais
tensos no mapa do Brasil, e aí isso acaba se refletindo na política, na economia, nas necessidades, afetando o mapa como um todo e afetando, né, todos nós. Além de tudo isso que eu falei até aqui, o Sol faz também um trígono com Marte. E o Marte é que rege Áries, né, que é onde está o Plutão. Então é por isso que geralmente se ativa uma resposta agressiva em relação a esses temas todos. Então é muito delicado esses pontos do mapa do Brasil, porque a gente sabe que traz à tona esse lado mais brigão, mais, né, um militarismo ressentido que tem no país, né, ressentido da perda de poder. E essas elites aqui não se importam muito com essa questão do governo. A gente fica nessa, é democracia, é isso, é aquilo, mas para eles pouco importa. O que importa para eles é o lucro. Independente aqui, o lucro deles, tá? Não é o lucro do país, porque, como eu estou mostrando aqui, para que o país progrida vai causar um incômodo natural para eles. Então, toda vez que a gente tenta avançar, vem a elite e sabota. É mais ou menos isso. E agora, com o Sol passando aqui em Câncer e tocando todos esses pontos, né, a gente vê que há uma formação interessante, porque ele mexe com Marte, o Marte está também com o sexto aqui com Netuno e Urano, então fecha esse ciclo, né? Então esse é um dos dias mais tensos aí para o mapa do Brasil, e que permanece até o ingresso do Sol em Libra. E no ingresso do Sol em Libra, vocês já estão imaginando, mas deve dar uma suavizada. Sim, melhora um pouco porque não envolve o Marte, porque vai acontecer bem próximo aqui de onde está o Marte do Brasil, então não faz aspecto. Mas é a oposição ao Plutão em Áries. Esse Plutão em Áries aqui, sempre que a gente mexe com esses mapas de ingresso do Sol em Câncer, Libra, Capricórnio e no próprio Áries, a gente vê esse assunto das elites aí vindo à tona de uma maneira ou outra. Principalmente para travar o progresso. Aí saindo um pouco desse aspecto mais desafiador, vamos falar assim, o Sol também ilumina a casa 5 do país, né? E isso pode ser um momento ali que ocorre muitas festas, né? A gente tem as festas tradicionais aí dessa época, então traz um pouco de alegria, pelo menos, pra gente, quando acontece esse ingresso aí, né? Mas essa alegria, ela talvez não dure tanto, porque a gente percebe, né, que tá ali, na verdade a casa 5 começa em Gêmeos, então traz essa festividade, esse dinamismo, mas a casa que vai ser mexida mesmo é a casa 6, pelo signo de Câncer. Então é o trabalho, né? E a gente sabe que olhar para esse lado do trabalho no Brasil é um pouco complicado atualmente, né, por conta de tudo que está acontecendo, do número enorme de pessoas desempregadas, das inúmeras atitudes que foram, né, as leis lá de reforma trabalhista que só prejudicaram quem depende do trabalho, a precarização dos serviços. Então tudo isso gera o quê? Geram as carências, são as carências do trabalhador brasileiro, né? A casa 6 em Câncer. E o Sol ingressa, vai ativar. Mais para frente, né, para o finalzinho do período ali, por volta em meados de agosto, a gente vai ver esse Sol ingressar na casa 6 e que traz à tona há um foco maior nessas necessidades do trabalhador brasileiro. E um outro ponto que a gente vê aqui é essa Lua a 8 graus de Leão fazendo um sexto com a Lua natal do Brasil, né, a Lua que representa a população. E a gente vai ver exatamente isso, que a Lua passando em Leão, e esse mapa vai durar aí pelos próximos 3 meses, como eu falei, ela vai chamar a atenção exatamente para essa parte do trabalho, da saúde, né, da questão de doenças, das necessidades do povo em relação a esses temas. E isso pode, né, trazer aí muita coisa à tona. A gente sabe que muita coisa está sucateada, muita coisa foi deixada de lado desde 2016, e o que pode vir à tona é uma luta, né? Uma briga, porque o leão é aguerrido, então
as pessoas agora tendem a lutar um pouco mais pelos seus direitos, visto a sua necessidade. Ali a gente vê também que o Marte está ativando a Vênus, né? A Vênus que está aqui coladinha na casa 7. Então a Vênus já afeta uma outra área do país, mas ela vai refletir também nisso que eu estou falando por conta dessa força que o signo de Leão vai ter no mapa do país a partir do ingresso do Sol. Além disso, mais para frente a gente vai ver que a Vênus vai fazer, ou já fez na verdade, né, conjunção com ela mesma, já foi o retorno de Vênus. Então é um momento que traz um pouco mais de sorte para o país, o que vai acontecer também dela retrogradar nesse ponto, favorecendo ainda mais. Na casa 7, né, a casa que fala dos acordos comerciais, das parcerias, das necessidades femininas, né? Então tudo isso vai ser muito mexido aí nos próximos 3 meses, e principalmente no que se refere a essas questões mais financeiras, porque é o que a Vênus também representa. A Vênus representa o feminino, né? Então por isso que vai mexer com esse ponto. Nesse período aqui, né, que já até passou nessa época que eu estou fazendo o vídeo, mas traz um ímpeto maior de luta por esses direitos, por essas necessidades, e é assim que a coisa segue pelos próximos 3 meses. Um outro ponto é esse Saturno na casa 3, que é a casa que diz respeito ao comércio, às comunicações do país, né, as estruturas de ensino, a cultura, tudo isso vai ser mexido. Eu até tinha falado no momento que Júpiter ingressou em Touro, que ele faria essa conjunção com o Saturno do Brasil e poderia dar uma suavizada nos embates culturais, né? Ou expandir isso, dependendo de como a gente tivesse. Só que a gente vê que o próprio Júpiter está em sexto com o Saturno, né? Então, meio que essa energia aqui para crescimento, para benevolência, para expansão que o Júpiter traz, depende muito dessas estruturas. E isso faz com que esse sexto afete diretamente essa parte cultural, dos estudos, também das ruas, dos trânsitos, dessas áreas todas, né? As estruturas dessas áreas, porque é o Saturno que está ali, e querendo ou não, mexe um pouco com essa onda mais tradicional do Brasil, essa questão mais conservadora, dá uma limitada no que parece ser um crescimento dessa tendência mais tradicional do país. Isso pode ser benéfico para a gente também fazer essas avaliações todas, né? Rever todos esses pontos e entender nos próximos meses como que a gente pode fazer aquilo que eu falei, do progresso mais social, entendendo as necessidades de cada um, né? Entendendo também essa parte mais tradicional do nosso país, o como que a gente pode lidar e principalmente como que a gente pode comunicar e dar conhecimento, porque envolve também as redes, a mídia em geral, como que a gente comunica essas coisas. Por isso que é tão importante. E após o Saturno tá retrogradando ali a 7 graus, daqui a pouco ele já se afastou mais, e esse Saturno do Brasil, que é retrógrado no mapa natal, ele pode ter uma capacidade de ir além desses temas, de enxergar esses temas de outra forma, o que pode ser benéfico para a gente entender melhor essa questão toda, dessa resistência toda que o brasileiro tem, às vezes, de fazer o progresso, de acompanhar o passo mundial, né? Acompanhar as tendências. Eu vou até mais além, acompanhar a tendência dessa transição que a gente está vivendo entre eras, né? Parece que as pessoas querem ficar no mundo como ele era lá em 1100, né? Na Idade Média, talvez, quer manter esses valores mais antigos e não tem mais jeito, né? Então, esse Júpiter ali pode ajudar nesse sentido. Com o Saturno retrógrado, a gente pode rever muita coisa. A gente tem que rever, inclusive, e discutir essas coisas. Discutir no bom sentido, trabalhar, né, de verdade, buscando entendimento, buscando ampliação dos horizontes, ampliação dessa visão, que é o que o Júpiter traz.
na prática, porque é o Júpiter em Touro. Então é por isso que é um momento muito interessante pelos próximos 3 meses que a gente pode aí fazer todo esse trabalho. A outra técnica que eu falei é dos trânsitos, né, em cima do mapa do país, mas a primeira parte ficou grande demais, então não vou ter como falar de muitos trânsitos. Eu vou pegar aqui só alguns principais, como o Marte ativando o Sol do Brasil, né? Que vai ser um momento que traz muita intensidade para essa energia, para aquilo que é a essência do nosso país, mexendo com isso. E o mapa do Sol do Brasil está muito próximo à casa 8, né? A parte que fala sobre investimentos estrangeiros, negociações, também da parte da reconstrução do país, né? Porque é a casa 8. Então Marte vai ativar esses temas, trazendo a possibilidade da gente fazer curas, da gente fazer, pegar aquilo que a gente está vendo aí, né? Que está sendo um legado triste da nossa história, pós-pandemia e tudo mais, a gente fazer esse momento de trazer uma cura, né? De fazer uma melhoria nessas áreas. E também olhar para aquilo que precisa, né? Olhar para as necessidades, as carências também estão ativadas aqui. E também o lado virgem do país, que é o lado crítico, e o lado que quer ser útil, que quer construir, que quer analisar, né? Tem um apego ali ao detalhe. Tudo isso vai ser mexido, tudo isso vai ser ativado pela passagem do próprio Marte. Aqui outro momento interessante é o momento do retorno solar do mapa do país, né, que vai acontecer no dia 7 de setembro às 6h54 do horário de Brasília. É o ano novo astrológico do mapa do Brasil, é o momento que o Sol retorna na posição original, a gente vê aqui a 14h32, e a gente fala que astrologicamente inicia o ano, no caso aqui para o Brasil, né? Então a gente vai ter um novo mapa cheio de novas tendências. Isso mostra também como é feita a revolução solar, né? O cálculo da revolução solar. A gente vê aqui, por exemplo, que o ascendente vai cair em Libra, né? A 0 graus. Então trazendo uma maior necessidade do Brasil de se esforçar nos temas de Libra, na questão da socialização, da questão de diplomacia, de harmonia, de buscar mais esses temas, favorecendo, né, principalmente esse lado mais social do país. Esse lado que não só vai pode desencadear curas, como eu falei, das transformações, olhar para as necessidades e também das negociações. Olha aqui, ó, o ascendente a 0 graus de Libra. E outro ponto muito interessante aqui, o meio do céu da revolução, que costuma ser o destino ali, né, de indicar para onde que a gente está rumando na revolução, qual a direção apontada, caindo a 0 graus de Câncer, fazendo exatamente aquela ativação que eu falei para vocês no momento do ingresso do Sol em Câncer, né? Mexendo exatamente com aqueles pontos lá que eu falei no início. Então, a gente vê que há uma necessidade de ter essa troca, né, de trazer essa diplomacia, de trazer essa harmonia no momento em que a direção está sendo apontada para as necessidades, para observar esse lado, né, do social, como está aqui mostrado pela oposição, né, a Netuno e Urano em conjunção em Capricórnio, e incomodando mais uma vez as elites financeiras, mexendo naquele ponto. Então, esse vai ser um ano inteiro, né? Muito mais coisa poderia ser dita sobre o mapa de revolução, mas aí a gente teria que calcular ponto a ponto, passo a passo, mas vai ser um ano em que a gente vai ter que aprender a conciliar, a equilibrar os lados e também o direcionamento, o destino está apontado exatamente para esse ponto aqui, né, fazendo uma conjunção, ativando mais uma vez o mapa do Sol em Câncer e ativando todos os outros pontos. Então fica inegável que nesse próximo ano aí, que dura o mapa de revolução, a gente vai trabalhar dessa forma, a gente vai focar nas necessidades, né, naquilo que precisa ser
suprido aí na vida das pessoas para que haja o progresso social, como está desenhado ali, mesmo que isso incomode as elites financeiras do país. Para fechar, a gente vai falar dos 2 próximos eclipses, um do dia 14 de outubro, como que pode afetar o mapa do país, e o outro do dia 30. O do dia 14, a gente vê a princípio que não forma muitos aspectos, né, com o mapa do Brasil, somente com ascendente nesse mapa que eu uso, que está a 22 graus de aquário. Como isso é controverso, né, pode ser que a gente tenha aqui um trígono, né, uma energia fluente entre o eclipse solar, que a gente vai ver mais para frente, mas que costuma ser o momento ali de inversão de luz e sombra, né, traz ali certos efeitos. Isso pode reverberar na parte física do país, mas para isso a gente vai ver esse eclipse mais para frente, porque senão não daria tempo de fazer uma análise tão apurada já para passar nesse vídeo, mas a gente já fica aí um alerta para a parte que vai mexer com o corpo físico do país, né? Ou seja, as estruturas, o terreno, tudo isso que o país tem representado pelo ascendente. E mexe muito com a imagem, né? Pode trazer reviravoltas, mas aqui por ser um trígono não está acontecendo exatamente a 22 graus, né? Que poderia ter mais intensidade, mas a gente vai ver se vai manifestar em alguma forma. Lembrando que para análise do eclipse, quando estiver mais perto, eu ainda vou fazer aquela análise se a sombra vai passar ou não pelo país, o que traz a intensidade. E o último eclipse de 2023, no dia 28 de outubro, é esse que vai acontecer com o Sol a 5 graus de Escorpião e a Lua a 5 graus de Touro. Então, já mexendo com uma parte sensível, porque vai acontecer em cima do Marte, trazendo à tona todo aquele militarismo, né? Na casa 9, que é a casa das ideologias, na casa 9, né? Que é a casa aí das convicções, dos estudos mais elevados, das universidades, de uma cultura que não é aquela cultura lá do signo da casa 3, que está em Touro, que eu falei que é mais tradicional, mexendo muito com esse militarismo ressentido no país, né? Traz à tona esse Marte que é muito ressentido, a gente viu isso recentemente. Então esse ponto é possivelmente eclipsado, a gente vai ver também na análise do eclipse, quando estiver próximo, o que isso pode causar. Já no ponto da cultura, né, do tradicional, já falei que essa parte aqui indica que se esse eclipse passar pelo país, essas pessoas que tendem ao lado mais tradicional, mais conservador, porque é o Saturno que pesa aqui, elas vão estar com uma visão, tendem a estar com uma visão obscurecida. Só que isso tudo a gente vai ver na passagem, no vídeo do eclipse, né, para a gente entender melhor e abordar melhor todos esses dados. E é isso, né? A gente espera aí que tenha sido útil e que dê alguma luz aí desses trânsitos todos. Muito mais poderia ser falado, mas é porque realmente o vídeo ficaria muito, muito grande. E a gente repete esse vídeo quando o Sol ingressar em Libra lá no dia 22 de setembro, para a gente ver como vão ser os próximos 3 meses e tentar identificar melhor essas tendências. E até a próxima. Fica muito claro, então, quais são os desafios, né? Porque quando a gente fala tanto de progresso, a gente não consegue evoluir, por mais que tenham as energias ali favoráveis, né? Como eu falei, todo ano a gente tem o Sol ingressando em Áries, no ponto ali que trazem sim dinheiro, grandes quantidades de dinheiro para o país, mas que acaba batendo de frente com as tais elites financeiras do país, as elites econômicas. E como fica bem claro, né, pelo menos na minha visão de astrólogo, fica indiscutível o fato de que para a gente progredir, seja qualquer tipo de progresso, primeiro precisa ter ali considerar o social, não tem como fugir disso, né? Dada a conjunção que existe entre Urano e Netuno, e também que qualquer progresso, qualquer aceno para o progresso, para se avançar em necessidades, em questões sociais ou questões tecnológicas, estruturais, né, indústria, tudo que poderia beneficiar o país acaba
causando ali, ativando a quadratura com o Plutão, que é o poder oculto, e acaba trazendo à tona algo que fica muito claro, né? Esse país não avança por quê? Por que que o Brasil é sempre o país do futuro e esse futuro nunca chega? Por conta desse poder oculto que a gente tem, desses bilionários que querem manter o país do jeito que é, porque assim eles estão ganhando rios de dinheiro, é simples. Né? Tá mostrado lá no mapa. Eu acho que não precisava nem da gente pegar muitos dados, é só ver o mapa, a configuração que está ali, né? Se eu posso estar interpretando de maneira incorreta, mas a princípio essa quadratura indica que toda vez que a gente tenta avançar, ativa ali também esse lado das elites do poder oculto do Brasil, e é um aspecto incômodo, né, uma quadratura. Isso vai resultar nos conflitos de interesse. Agora, por outro lado também, quando essas elites tentam avançar sem considerar o progresso social, esbarra no mesmo lado e acaba ativando outro ponto, que é o incômodo geral da população. Então o que a gente tem que fazer, né? Pegar essas informações, olhar para o que tem ali para frente pelos próximos 3 meses e cobrar dos governantes mesmo, que façam políticas que realmente beneficiem a população e não somente o lado de quem já tem rios, né? Verdadeiros oceanos aí de dinheiro que fica até difícil da gente imaginar. E entender também que o Brasil não tem falta, dificilmente vai haver falta de dinheiro. O que pode acontecer é que o dinheiro não vai para onde deveria. Então a gente tem a nítida sensação de que falta dinheiro para fazer obra, para investir, para melhorar a estrutura. Mas a gente vê que ali, né, pelo menos nesse ponto do mapa, fica bem claro que não é questão de falta de recurso, mas que há sim um projeto para manter as coisas do jeito que estão. Esse é um ponto que vai ser muito mexido, não só no ingresso, mas também na própria revolução solar do país. Vocês viram lá que um dos pontos que a gente considera que é muito importante em qualquer revolução é o meio do céu, e ele está exato a 0 graus de Câncer. Ou seja, tudo aquilo que eu falei, né, quando eu fiz a mandala do mapa do Brasil e do ingresso do Sol, vai permanecer por cerca de mais 1 ano, né? Vai ser mexido ali, e toda vez que tiver a ativação daquele grau 0 de Câncer, a gente vai ver esse assunto sendo trabalhado, porque vai causar ali um rebuliço em todas as partes do mapa do Brasil que são afetadas por ele. Então, assim, são desafios que a gente tem, né? Além disso, os eclipses, principalmente do dia 28, trabalhando a parte mais tradicional do país culturalmente, que ainda insiste em se manter mais presa ao passado, não quer tanto um progresso, né? Investe muita força em tentar manter e tentar evitar. E aqui eu vou trazer mais uma vez aquilo que eu sempre falo, né? A gente está aí na fase de transição para a era de Aquário. Não tem jeito da gente voltar a ser como o mundo era antes. O mundo não vai voltar a ser o que era em 2019 e, quiçá, em 1900, 1800, sei lá, qualquer referência desse pessoal. Mas o progresso vai continuar e a gente precisa entender que cada vez mais esse arquétipo do Aquário está manifestando no mundo e vai manifestar de diversas formas. Agora, se as pessoas insistirem que o mundo precisa ser como era lá no início da era cristã, por exemplo, aí não vai ter jeito, vai ter que fundar a comunidade e fechar essa comunidade, e eu já falei outras vezes que isso nem é possível, porque ainda assim vai estar sujeito a uma governança maior que a governança do país. Está sujeito à energia do mapa do país, onde estão um coletivo de mais de 200 milhões de pessoas, então não adianta querer forçar. Da mesma forma como não pode forçar só para um lado, não pode forçar só para um outro. É equilibrando aí, tentando fazer essa força para equilibrar isso que a gente vai ver. E esses temas vão ser muito trabalhados no segundo semestre, e é por isso que eu estou falando disso. Então, não só a partir do ingresso que já foi, né, no dia 21 de junho, né, tem quase um mês já, mas também no eclipse do dia 28 de outubro, que vai mexer
com essa parte mais tradicional do país. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais, né, entender até como o seu mapa tá ali relacionado ao mapa do Brasil, se faz alguns aspectos, ou se tem alguma dificuldade ali aparente, talvez você tenha aí o Sol a 0 graus de Áries e já tá ali, né, em conflito com essas elites. Pode me chamar no WhatsApp, marcar sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.